Você é cadernagem de órgãos dela? Isso é, tá trazendo. Isso. Não, só isso. Mas olha, é uma refeição, tá? Obrigada. Quando? Obrigada. Gente, prestativo. Tá. Então, boa tarde aí, pessoal. Boa tarde. Esse intervalo técnico é mais uma visão geral do que é que a gente precisa ter, ou quais conhecimentos, quais bibliotecas, o porquê que a gente precisa seguir um pouco aí nessa parte de ciência de dados, mais especificamente a ser um cientista de dados. Então, eu estou estudando isso por vontade própria, já vem mesmo lá da graduação, juntando mestrado, e agora que deu um boom, então estou unindo aí o útil ao agradável. Então, eu peguei assim várias coisas que eu tenho estudado, estou compilando aqui, então quem quiser conversar, falar, pode falar. A ideia é descobrir de fato se estamos capacitados, o que é que precisa de fato para a gente começar a pensar em ter projetos que envolvam a ciência de dados. Então, eu conversei com o Edson e o objetivo é esse, é um dos primeiros intervalo técnico. Como tem muita coisa de ferramenta, de tecnologia que é específico para a parte de ciência de dados, então ver o que a gente vai tentar ficar revezando os intervalos técnicos e se aprofundando em cada uma das tecnologias utilizadas no mundo de ciência de dados. Certo? Então, é isso mesmo. Eu ia perguntar, Edson Gomes? É porque ele está fazendo o mestrado em Big Data. Então ele está por dentro de muitas dessas, né? Ele está dando, tem um foco muito grande no ferramental utilizado em ciência de dados. Então, mas quem quiser também ajudar aí nessa busca, nesse caminho aí por esse conhecimento, é bem-vindo também, certo? Então, se você pegar aí qualquer coisa que você colocar no Google, cientista de dados, todos vão apontar que é a profissão de agora, do futuro, e todo mundo está trabalhando com ciência de dados. LinkedIn, então, só aparece vaga de ciência de dados. Tem curso também. Hã? Tem curso lá. Como é que é? Coach. Cala a boca. Então, é uma carreira promissora, mas o porquê que ela está sendo promissora? Então, esse é o objetivo da gente entender esse mundinho. Por que aqui eu coloquei o slide Big Data? Porque foi isso que motivou a ciência de dados em si. Big Data não é algo novo, é algo que vem aí desde, vamos dizer assim, eu entrei na graduação, já se falava de Big Data, mas não em números tão grandes quanto a gente está trabalhando hoje. E o que é Big Data? Isso é para vocês. Conjunto de informações, né? De uma Conjunto coisa. de informações? Às vezes organizadas, às vezes não. Enormes, muito grande, Bloco gigantesco. É um dado. Eu diria que são dados, muitos dados. Exato. O objetivo é transformar em informação. Exato. Então, o Big Data, ele não é de fato a informação. O Big Data é um conjunto imenso de dados puros, brutos, que estão em diversos formatos. E isso motivou a pesquisa, o estudo de maneiras de tratar, de buscar, de transformar esse dado. Ah, Danusa, mas o que eu tenho visto de Big Data é muito parecido com o que já fazia em Data Warehouse, em Business Intelligence. Só que com um grande diferencial. Deixa eu ver se está aqui. Não está, mas é a velocidade do dado. Os sistemas de Data Warehouse têm um grande volume de dados? Tem, porque lá as tabelas FABs, as tabelas dimensões que existem lá na modelagem de dados dimensional, elas não se apagam, você não pode dar um delete nessas tabelas, então elas têm um volume muito grande. Mas o processamento para, por exemplo, dar um input, um insert nessa tabela, é algo mensal, é algo trimestral, não é algo que é constante com uma grande velocidade como hoje a gente tem a rede social, que são dados constantes
que são muito modificados constantemente e tem uma alta velocidade. Então, como é que a gente processa esse conjunto de dados imenso que está surgindo? Então, um dos grandes objetivos de tratar esses dados do Big Data veio a questão de, vamos tratar essa ciência, que é a ciência do dado. Como é que a gente vai buscar o dado? Como é que a gente trabalha com esse grande volume do dado? Como é que a gente armazena? Os sistemas SGBDs de hoje em dia, eles são capazes de armazenar esse tipo de dado em específico, que tem grande velocidade, grande volume. E aí disseram, não dá para trabalhar com os sistemas tradicionais. Então a gente tem que reinventar os sistemas, os processamentos, a maneira como a gente trabalha com esse grande número de dados. E aí surgiu a questão, de fato, do cientista de dados, ou da ciência de dados propriamente dita. Essa frase aqui a gente tirou lá do Gartner, 2012. Ele já dizia que 90% dos dados no mundo, eles crescem ou dobram de tamanho a cada 2 anos. Então, se naquela época já dobrava, imagine quanto está a quantidade de dados hoje em dia. E esses dados que vêm se juntando desde o boom da internet, em redes sociais, na web como um todo, 80% desses dados, eles são não estruturados. O que é um dado não estruturado? Vocês sabem o que é um dado não estruturado. É um dado que não segue nenhum modelo, nenhuma forma. Por exemplo, se a gente for comparar com o banco de dados tem uma modelagem em tabelas, em relacional. Um dado não estruturado, ele não tem formatação nenhuma. Ele é texto, ele é vídeo, ele é imagem. Então, como é que a gente processa esse conjunto de dados que são dados não estruturados? Nenhuma novidade até aqui referente ao web. E qual é o grande problema, o grande impacto de se estar trabalhando com esses dados que estão numa grande velocidade e desestruturados? É a velocidade em que eles são produzidos. Então, aqui tem alguns dados de quantos dados são produzidos em 1 minuto. Então, por exemplo, em 1 minuto, no Twitter, a gente tem mais de 452 mil Twitters sendo mandados. Então, ao final desse dia, a gente vai ter pelo menos 2,5 quintilhões de bytes. Não me pergunte o tamanho disso, mas é isso que a gente vai ter no final do dia. E isso dobra a cada 2 anos. Deixa eu ver se abre aqui o site, só para vocês. Aqui é a internet em real time. Enquanto a gente está falando, isso daqui é o que está sendo gerado nessas redes sociais agora, nesse exato momento. Então, eu vou deixar rolando aí e no final da apresentação a gente vê o quanto de dados foram gerados só nesse intervalo aqui que a gente vai estar conversando. Certo? Então, esse é um dos grandes desafios. Como é que eu lido com esse conjunto de dados, com a grande velocidade que esses dados são produzidos e Sai daqui, eu não gostei. Está na apresentação. Certo? Depois a Estel divulga a apresentação para vocês. Estel. Também foi. Eu não conhecia a Stephanie como Estel. Sério? Sério. Poxa. Eu sou novato da empresa, pô. Prazer, sou Estel. E aí vem a questão, pessoal. Vem a questão que é o quê? A gente tem um grande conjunto de dados que tem essas características e a gente tem que começar a se perguntar, desses dados, quais são os dados que eu quero analisar? Quais são os dados que estão disponíveis para que eu possa fazer uma análise em cima deles? Quem se interessa por esses dados e por que a gente tem os dados e muitos desses dados a gente nem utiliza? Eles são simplesmente descartados. Isso aqui no nosso mundo, eu acho que ocorre. Vamos dar um exemplo real. Empresa, nossa empresa. Você vai ali na OMS, eles têm um processamento lá dos sistemas dele. Quantos milhões de log esse sisteminha que eles estão trabalhando no gera? O que é que a gente pode extrair desse log?
para que a gente possa começar a analisar os dados que esse pessoal está produzindo e começar a pensar em aplicações, em projetos, em análises, para vender esses dados que eles mesmos estão produzindo lá para dentro da ONS. E vários outros casos aqui na empresa. Não precisa ser de um projeto, da própria Epitome. Tem dados que eu estou trabalhando com o Gustavo Bastos de centro de custo. Quanto cada um aqui gasta, quando a gente vai viajar para consultoria, cada nota daquela que a gente coloca vai para um centro de custo diferente. Então, qual a análise que a gente pode fazer em cima desses dados para dar um retorno de investimento maior para a Epitome, para diminuir as despesas de alguma forma para a Epitome? Então, são essas perguntas que começam a levantar, focando no dado, o que é que esse dado pode me dar. Então, isso é uma parte da ciência de dados, ver o dado e analisar o dado, e dar uma informação em cima desse dado. E aí, como todo mundo já viu, eu acho, essa imagem, que o dado é o novo petróleo. Então, se é o novo petróleo, vamos aproveitar essa oportunidade e vamos estudá-los, explorar esses dados para que a gente possa ganhar informação e assim se manter muito mais competitivo no mercado. E aí vem a questão de fato que é o foco desse intervalo técnico. Beleza, eu já entendi que a ciência de dados veio por meio da questão da gente ter um novo tipo de dado, que tem características intrínsecas de um Big Data, mas quais são as skills que a gente tem que desenvolver para começar a explorar o dado, analisar o dado e chegar de fato a uma decisão, uma tomada de decisão? Eu elenquei algumas aqui, certo? Tem várias. O primeira característica que eu acho que o cientista de dados tem que ter, ele tem que ser um excelente contador de história, que é o que a academia, o mercado está chamando de data storytelling. Ou seja, você tem números, você tem dados, mas isso por si só não representa nada. Então, a gente tem que ter esse conjunto de informações, esse amontoado de informação e tentar conectar esses dados de forma que venha a produzir o conhecimento. E aí a gente tem que entender que a história que a gente está contando não é para o desenvolvedor, não é para o analista de negócio, não é para o dono da empresa, e sim para quem a gente quer mostrar a informação desse dado. Então é muito mais fácil você convencer alguém por meio de um exemplo e contando uma historinha que esse dado aqui ele vai me ajudar a aumentar o retorno de investimento da empresa. Como? Aí você começa a contar a historinha para o seu cliente. Certo? Então tem que ser um bom contador de histórias. E aí a gente já começa a entrar um pouquinho da parte mais difícil da carreira, que vai trabalhar um pouco com data mining, ou seja, a mineração do dado. Então aqui a gente tem que vasculhar o mundo da web, vasculhar o mundo dos data centers que existem dentro das empresas e buscar dados, essas grandes quantidades de dados que estão armazenados de forma sei lá como, para que a gente possa extrair o conhecimento. E aí aqui entram várias técnicas de data mining. Pode ser técnica de associação, que aqui significa que a gente tem que verificar que, um exemplo simples, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, é aquela questão da empresa que colocou o engradado de cerveja próximo das fraldas Pampers. Por quê? Porque ele viu que tinha uma associação. O cara saía à noite para comprar fralda e aí ele aproveitava e levava uma cerveja. Então, a empresa colocou a parte de geladeira de cerveja próximo da Pampers. Por quê? Porque ele viu ali o comportamento daquele dado que aquele usuário estava produzindo, daquele conjunto de usuários. Uma outra técnica é árvore de decisão. Então você tem um conjunto de decisões a tomar baseado nas características que a pessoa está produzindo como dado. Então quando ele coloca um conteúdo no carrinho lá de uma loja virtual, então o algoritmo já vai vasculhar ali e procurar um conjunto de opções que se assemelha
com que ele está colocando lá no carrinho para já oferecer. É o que a gente é bombardeado praticamente todo dia. Você abre lá o Mercado Livre, procura alguma coisa, abre o Facebook e já está lá. Um monte de opções de compra. Então, tudo isso são técnicas que eles estão utilizando para mineração de dados. Além de outras, certo? Eu não vou entrar aqui, é um mundo à parte a questão da mineração de dados. Depois que a gente faz a mineração de dados, aí a gente tem que trabalhar um pouco com machine learning. Porque, como a gente já falou, é um conjunto de dados. Aqui a gente só tirou o dado, encontrou o dado. Como é que a gente vai organizar esse dado? Como é que a gente vai treinar esse dado para me dar mais informações? Então, aqui entram as técnicas de machine learning, técnicas supervisionadas, técnicas não supervisionadas, questão de você ensinar o seu algoritmo a pensar de maneira diferente em cima do dado que você coletou. E depois disso tudo vem a questão da preparação do dado, porque até agora você só... Pode tirar, amiga, tira essa daí. Não sai. Tá, melhor. Até agora a gente só coletou o dado. Agora a gente tem que preparar o dado para um fim, que é o objetivo do nosso cliente final, da nossa proposta de aplicação final. Então a gente tem que fazer uma limpeza dos dados, fazer associações, a parte de extração, de transformação, de colocar no modelo, para que a gente possa selecionar esses dados e, em cima disso, adicionar um conhecimento. Que aí o conhecimento vem da parte do negócio que a gente está tratando. E aí entra a questão, de fato, do cientista de dados. O cientista de dados entra em tudo, mas aqui é onde a gente tem o cara especial. Porque com todo o dado limpo, minerado, com técnicas de data mining, com técnicas de machine learning, ele tem que, em cima disso, ter as inspirações, ter os insights. E para ele ter insights, aí aqui não entra só um cara, entram vários caras. Entra o cara da estatística, entra o cara da matemática, entra o cara da ciência de dados, entra várias pessoas para trabalhar, para produzir o insight. Por quê? Porque, para mim, como desenvolvedor, eu consigo, lá no Python, né, Felipe, gerar esse monte de gráfico aqui. É fácil gerar gráfico em cima dos dados. Mas o que aqueles gráficos estão me dizendo? Então, para que a gente venha a interpretar de fato o que o gráfico está dizendo, a figura do matemático e do estatístico é muito importante. Porque eles sabem entender com as bayesianas dele lá, entender o que é que aquilo está dando como informação. E é isso que o cientista de dados tem que ter, o insight para dar a informação para o nosso cliente. Certo? Uma dúvida até aqui? Perguntas? Participem. Essa inspiração, a primeira, quando eu olhei assim, eu tenho uma coisa muito subjetiva. Da mesma forma que lá no começo, teve uma outra característica também, acabou de dar um branco, também vai ser o subjetivo. Eu fico preocupado com essa subjetividade desse perfil, né? Como é que a gente vai saber, o contador de história, né? Como é que a gente sabe se eu sou um bom contador de história, se eu tenho inspiração? Como é que eu treino uma pessoa para que ela tenha isso, para que ela não tenha perfil, isso? A gente vai chegar nos perfis. Você acha que está deixando isso para a gente chegar juntos a uma conclusão do que de fato é o cientista de dados, certo? Eu já tenho uma opinião, mas aqui eu expresso para vocês e a gente conversa. Beleza. Aí, isso tudo é a teoria bonita, linda, maravilhosa da ciência de dados, do cientista de dados. Só que para isso tudo, a gente tem que ter um aparato de ferramentas, de linguagens e bibliotecas que foram criadas em prol do grande conjunto de dados. Algumas delas, que são, acho que todo mundo já ouviu falar aqui, Hadoop, MapReduce. Quem ouviu falar de Hadoop e MapReduce? É a mesma coisa, né? O Hadoop usa técnicas de MapReduce. Esses dois carinhas aqui, eles são basicamente processamentos distribuídos. Por quê? Você tem um grande volume de dados.
Aí você vai querer processar o teu volume de dados no computadorzinho assim. Não vai rolar. Né? Então, esses caras aqui, eles são responsáveis por fazer o paralelismo do processamento de dados. Eles são baseados em HDSF, que é uma tecnologia que a Google inventou, para ter a questão, vamos dizer assim, em alto nível, o dividir para conquistar. Então, você mapeia quais são as suas tarefas, quais são os seus objetivos, reduz, resolve cada um das etapas e junta novamente. Então, esses caras aqui, eles são responsáveis pelo processamento distribuído. Só que, com a criação desses caras aqui, isso ficou uma estrutura gigantesca para aprender, para ensinar para as pessoas, para elas entenderem como é que faz o processamento distribuído. Isso daqui ficou complexo. Aí não, então vamos tirar a complexidade. Então criaram aqui o Apache Pig. O Apache Pig é meio que uma linguagem voltada para desenvolvedores para trabalhar com processamento distribuído. Certo? Então, tanto o Apache Pig quanto o Apache Spark e o Apache Hive, eles são linguagens voltadas para o desenvolvimento para trabalhar em cima desses dois caras aqui, que são o processamento distribuído. Certo? Tudo isso daqui é free, é open source, você pode baixar e brincar na sua máquina. Certo? Uma das ferramentas, isso daqui não tem para onde fugir. Se for trabalhar com grande volume de dados, vai trabalhar com uma dessas frentes aqui, certo? Tem as pagas, claro. As empresas têm as grandes empresas. As grandes empresas, por exemplo, a Amazon usa Hadoop. Oracle, IBM. A maioria utiliza o Hadoop. Linguagens. Então, quem já programa aqui é simplesmente mudar o paradigma de linguagem. As principais dela, Python, R e Scala. Scala é baseado em Java, então orientado a objeto, só que para processamento mais rápido dos dados. Python e R, elas são muito semelhantes e elas são de fato linguagens para a ciência de dados. E o grande interessante, o R é uma linguagem estatística. Não é uma linguagem que surgiu por causa da ciência de dados, não. É uma linguagem que já vem de muito tempo atrás. Mas como na ciência de dados a gente precisa de dados estatísticos, trabalhar com estatística, aprender o que é cada gráfico daquele, aí o R virou modinha, né? E o Python também. Temos ali dois representantes aqui de Python, que poderiam dar um curso rápido pra gente de Python. Érica? Né? Não. Luan e Felipe. Creminho? Maria também. Senhor Creminho. Maria também, olha, tá todo mundo aprendendo Python. E o próprio SQL, porque você vai trabalhar com bancos de dados também, mas um tal de banco de dados no SQL, que eu não coloquei aqui, não sei porquê, mas vou falar deles. Estou usando também MATLAB. MATLAB também. Para plotagem, mais para plotagem do gráfico do que propriamente para... Exatamente. Mas que? Isso aqui? Acho que Não, nossa, a gente também. Que é a cabeça de uma maçã. Exato. Eu não posso fazer nada. Eu tenho como tudo a minha cabeça aqui. Calma. E além dessas linguagens, já existem várias bibliotecas para manipulação de machine learning e data mining. Todas elas aqui, Skitlearning, TensorFlow são as principais assim, que existem no mercado para manipulação de algoritmos de machine learning mesmo. Então, são todas bibliotecas free que podem ser utilizadas. Além disso, eu esqueci de colocar, mas é de suma importância falar aqui dos NoSQLs, que são os bancos de dados NoSQL. Que significa o quê? Que aquela estrutura que a gente conhece de tabelas relacionadas com chaves primárias e chaves estrangeiras, nesse contexto aqui de ciência de dados, de Big Data, não dá, não rola. Então surgiram tipos de bancos de dados diferentes, que são baseados em quê? Em chave-valor, como o MongoDB, em grafos, como Neo4j, e vários outros que são utilizados pelas grandes empresas de Facebook, de Twitter e assim por diante, que são bancos, vamos dizer assim, mais maleáveis e que suportam esse grande volume de dados
sem ter tanta complexidade na questão de aspectos intrínsecos do banco de dados, como aquelas propriedades ACID lá no banco de dados, consistência, durabilidade do dado, e assim por diante. Então, isso daqui são todo o aparato ferramental que a gente precisa para trabalhar com ciência de dados, certo? Ah, beleza, Danuga, muito bonita a tua história, mas me conta aí alguns casos que já estão sendo utilizados a parte de ciência de dados. Como é que estão se tratando esse conjunto de dados, esses insights, esse conjunto de dados que a gente está produzindo? O primeiro deles, vou logo marcando aqui, é o fatídico 7-1, Brasil e a Alemanha. Para quem não sabe, a Alemanha, ela comprou, né, na época, esse pequeno aplicativo, que é o SAPMet Insights, que ele faz simplesmente um trabalho estatístico em cima de todos os jogadores. Ele pega os dados, o cara chutou no ângulo, não sei das coisas, ele pega aquele dado e armazena. Ele tá com uma musculatura, não sei, fortalecida, coloca lá no aplicativo. E ele vai gerando um conjunto de dados estatísticos para o grupo lá, os técnicos e outras coisas. E aí ele apresentou a superioridade estatística em cima de todos os adversários da Copa de 2014. Em grande parte foi por causa que eles estudaram o comportamento não só do time da Alemanha, mas como de todos os outros times. E aí, a partir disso, todos os outros times grandes hoje em dia utilizam alguma técnica para trabalhar essa parte de estatística dos próprios jogadores. E além disso, esse carinha aqui, ele faz uma análise das redes sociais. Então, por exemplo, enquanto a Alemanha estava jogando com o Brasil, a hashtag que estava subindo na época, ele estava estudando para ver o comportamento e as emoções que as pessoas estavam falando naquele jogo. Um outro exemplo aqui é o Nike Running. Esse aplicativo da Nike ele foi utilizado apenas para marcar o tempo da corrida e como você se sentia, o local, aspectos puramente da corrida. Aí eles começaram a ver a quantidade de dados que estava sendo produzido nesse app. E disse, vamos fazer uma coisa legal? Vamos adicionar interação com as redes sociais? Então eles começaram a plugar o app com as redes sociais e aí começou a aparecer disputas entre os colegas, compartilhamento do que você estava fazendo na sua corrida, o público em geral. E o que é que ela fez com isso? É só para integrar com a rede social? Não, ela teve um objetivo, que foi o quê? Melhorar os seus produtos e desenvolver novos modelos de tênis e roupas esportivas, a partir do que as pessoas estavam interagindo e produzindo nesse app. Um outro exemplo, Marcelão gosta aí, House of Cards, para quem não sabe, essa série foi produzida por quê? Porque decisões baseadas em emoções não são decisões. Então eles começaram a analisar os dados que estavam sendo produzidos na Netflix, baseado em quê? Eles começaram a ver que grande parte dos assinantes da Netflix, eles já tinham assistido o trabalho do diretor David Fincher, da rede social. Do início ao fim. O filme todo, o pessoal já estava assistindo. Se eu não me engano, Stranger Things também. Outra questão também foi que eles começaram a perceber que filmes que tinham Kevin Spacey sempre eram bem avaliados. E a última é que tinha uma versão britânica do House of Cards que foi muito bem avaliada. Então eles disseram, vamos fazer a versão hollywoodiana. Certo? Então, House of Cards surgiu a partir da análise de dados do comportamento dos usuários da Netflix. E aí eles começaram a prever e recomendar ao usuário, hoje é o que a gente vê que eles sabem mais ou menos o momento que a série fica. Que você. Não, agora eu assisti essa série, eles sabem mais ou menos em que momento, em que episódio o cara é fisgado. Isso. Até a questão que ela lançar a temporada como um todo já é uma questão de uma análise que eles fizeram.
não adianta ser semanal, vamos colocar um todo, porque aí ele tem esse time aí de prender o usuário. Então a Netflix, pelo que as coisas que eu tenho lido, ela realmente está preparada para a guerra. Ela está lendo o que de fato está sendo produzido pelos usuários, para poder ter insights, né, à frente dos concorrentes. Ela já sabe que a Amazon comprou lá o Love Filmes e o serviço de streaming da HBO. Então ela está correndo atrás de ver o que é que os usuários estão vendo, o que é que estão trabalhando para produzir novas séries, novos filmes e assim por diante. Então, quanto mais tempo você demora para encontrar esse dado, a informação que possivelmente vem do dado, isso vai se tornar menos valioso se você perder muito tempo em encontrar o dado, certo? E aí tem vários outros casos, eu deixei aqui, mas cada um tem um link contando como a ciência de dados está atuando em cada um desses casos aqui. Então tem vários. Vocês podem ter um blogzinho lá. A Sky está iniciando isso. Não? Não concorda muito não. Nada pode. Ok, não tá. Veja, vamos lá, não é bem isso. A Sky tem um grande volume de dados? Não. A base de filme dela é o quê? 1.500? Agora sumiu para 27. 27 mil. Ainda. 102 mil. Você está 102? Ah, ele falou que estava com 100, esqueci. 102 Ainda mais. 102 mil filmes. É porque tem várias bases. Comparado com a quantidade do catálogo da Netflix, vamos dizer assim. A gente dá recomendação de filmes. Faz recomendação de filme, mas é uma recomendação, vamos dizer, estática, vamos chamar assim. Por quê? Porque eles não estão analisando o que o usuário está comprando, ele não tá analisando o que é que o usuário está vendo, quando ele está vendo, em que momento, nada disso. Sim. Então eles estão fazendo uma recomendação? Estão, mas é uma recomendação baseada, por exemplo, no autor de um determinado filme, no diretor de um determinado filme. É meio que estático, ainda não tem a interação com o usuário, que é o que de fato produz algo para ser chamado de ciência de dados. Que é quando você começa a estudar o comportamento, as variáveis daquele sistema. Por isso que eu acho que ainda não está muito... Já está se aproveitando de outros estudos, né? Quando a gente recomenda, por exemplo, baseado no diretor, percebeu-se em algum momento que o diretor é muito importante para um filme, que as pessoas tendem a assistir filmes do mesmo diretor. Isso já é baseado nas associações de outros filmes e tal. Vai chegar lá, a gente acredita que vai chegar lá. Mas ainda não pode se dizer que é ciência de dados como o povo está disseminando. Certo? Certo, Danu? Você falou todas as características, todas as bibliotecas, linguagens, bancos no SQL. Me ajuda a encontrar um caminho. Esses caras aqui te dão um caminho, muitos deles gratuitos. Por exemplo, o Data Science Academy tem um curso de Big Data imenso, gratuito. E nesse curso ele fala sobre os princípios do Big Data, te ensina Apache, Hadoop, te ensina Spark e várias outras coisas dentro do curso. Até mesmo algo importante daqui que ainda não cheguei lá, estou fazendo, certo? É como a gente inicia projetos no mundo corporativo de ciência de dados. Então ele tem todo um caminho de qual é a característica do projeto, quais são as pessoas que devem atuar nesse projeto. Então ele traz isso. O Big Data Business, ele é o blog que tem esses exemplos de histórias de sucesso, e ele é um blog que é bem atual, ele traz muitas informações sobre esse contexto de ciência de dados. A Udacity tem cursos muito bons, é pago, então se você quer realmente investir, use a Udacity para isso e dá certificado. E o Big Data University, que é uma parceria com a IBM, tem vários cursos gratuitos, cursos rápidos, de Python, de R, de Hadoop, de YouTube, Pandas com Python, para que você possa aprender a manipular as ferramentas. Certo? E a maioria deles são cursos gratuitos que te dão certificação, que já linka lá o badge lá no LinkedIn, e várias pessoas já começam a olhar o seu LinkedIn. Tá? Beleza. Minhas considerações, certo? O que é que eu preciso para ser um cientista de dados? Primeiro de tudo, tem que ter as skills que a ciência da computação ela nos ensina.
a desenvolver, a entender o processo, a entender o que é um dado, como é que o dado vai chegar na informação, ser o hack mesmo de procurar o dado. Isso tudo a gente aprende com skills que a gente cria ou ganha na parte da ciência da computação. Isso ele tem que ter. Além disso, a gente precisa ter um domínio do conhecimento. Aí vem a questão, mas quem é que vai dar o insight? Quem é que vai contar a história correta? É um cara que, de fato, é o business analyst da empresa ou da corporação. Porque esse cara é o que sabe do negócio. Ele está lá diante do cliente, ele sabe o que o cliente quer. Então, meio que ele é a pessoa mais indicada para contar as histórias ou para começar a ter os insights daquele contexto, daquela situação. Tem que ter um cara que saiba matemática e estatística, ou que pelo menos interprete bem o que é que aqueles gráficos, o que é que aquele montante de informação está resultando. E aí a gente começa a ter algumas interseções que a gente precisa ter um cuidado. Por exemplo, beleza, eu tenho um cara aqui na minha empresa que ele sabe muito do mundo da computação, sabe tudo aquilo lá de data mining, de machine learning, etc. Ele tem um grande domínio de conhecimento, e aí eu vou dar uma ferramenta aí bichona que faz todas as análises. Vai dar errado, certo? Não é simplesmente você dar uma ferramenta com o potencial de fazer análises miraculosas que vai dar certo, que você vai chegar, de fato, na informação que aquele dado vai dar. Não é isso. Você tem que ter muito cuidado com essas ferramentas que já vêm pré-prontas, pré-preparadas para fazer 1 milhão de análises. Porque a grande possibilidade disso dar errado é grande. E além de a gente ter um cara que entenda de machine learning, de data mining, e que pesquise mesmo, porque diferente dos projetos tradicionais, ciência de dados envolve muita pesquisa. Envolve você entender o dado, como é que o dado está estruturado, onde é que a gente vai buscar aquele dado. Precisa de um cara que tenha esse perfil, vamos dizer assim, mais acadêmico, que mostre ali os estudos de caso, o que está acontecendo no mundo da ciência de dados. Então, na minha opinião, o mercado como está hoje, ele está procurando um unicórnio, certo? Então, para mim, o cientista de dados, ele não é esse conjunto aqui. O cientista de dados é um cara que pode ser muito bom como analista de negócio. O outro cara que é muito bom com as skills de programação, que vai dominar aquelas ferramentas de linguagem, aquelas ferramentas de machine learning e tudo mais. É preciso, de fato, ter um outro cara que nem precisa estar full time no projeto, por exemplo, mas que venha com essa base de matemática e estatística. E, porventura, ter alguma ajuda de algum pesquisador que já está na área de Big Data, de ciência de dados, de machine learning, que tem técnicas que possam nos ajudar para que, em si, a gente forme uma equipe de ciência de dados, e não um cientista de dados. Certo? Então, a minha opinião é justamente essa, não é o cientista de dados, é uma equipe de cientistas de dados que cada um tem a sua especialização ou bifurcações, certo? Então, a dica é que, sem conhecimento de matemática e estatística, não há ferramenta que faça milagre nenhum. Então, eu acho que a gente tem muitas skills de computação, a gente tem caras muito bons de análise do conhecimento, né, aqui da empresa, a gente tem analistas que entendem bem o negócio do projeto, mas esse cara aqui, que entenda muito de matemática e estatística e que tem um perfil de pesquisador, a gente ainda não tem. E aí a gente precisa tentar consumir ou então formar mais esse tipo de pessoas, porque é eles que vão meio que abrir o pensamento da caixa aqui, da nossa caixinha, né? Uma pensão um pouco fora da caixa, certo? E essa figurinha aí é para mostrar todos os caminhos que você pode seguir sendo ou fazendo parte da ciência de dados. Então, você tem aqui o caminho de estatística, o que é que você precisa aprender, teorema de Bayes, redes bayesianas e tal. Então, cada um desses caminhos ele vai mostrando o que é que a ciência de dados
de dados utilizam cada um desses caminhos. Certo? Deixar aí na apresentação, tem para vocês. Certo? Chega aqui ao fim, e aí eu queria saber o que é que vocês acham da ciência de dados, se a gente está perto, está longe, como é o contexto que a gente vive hoje em dia, enfim. Palavra de vocês. O Danuzé, eu concordo contigo aí que é um time, não uma pessoa, porque é um unicórnio, a pessoa que sabe isso tudo é difícil. Agora, quando você faz esses cursos, essas graduações, eu diria que ali tem uma graduação, ele prepara todas essas disciplinas ou não? Ele cobre isso tudo? Ele vai para a parte de matemática e estatística também? Tem. Você vai afunilando, né? Você começa com um defaultzão, aí você, não, eu acho que eu sou mais para programação. Aí você vai para outro curso que ele foca só para programação. Não, eu quero ser mais a parte de machine learning. Aí vai para a parte de machine learning. É bem complicado preparar um profissional desse. Talvez numa graduação de 4 anos, talvez. Mas... Eu não sei, né? Também não sei. Falando só estudando estatística. O conhecimento do negócio, dependendo do que você está trabalhando, o cara tem que ter conhecimento que muitas vezes ele não ganha nem na faculdade, nem na universidade. Não, é complicado. Eu não sei se as ferramentas vão evoluir tanto que essa parte de matemática e estatística vai ficar mais palpável, a pessoa não precisa de um conhecimento tão grande de estatística e matemática, mas usando a ferramenta, aprendendo a usar a ferramenta, ela consiga interpretar melhor os dados. Talvez isso aconteça. Mas senão é uma questão muito complexa. As vagas que eu tenho visto, ela tem muito focado na parte de programação, usando Python, R, Scala. Exige que você saiba um pouco do Hadoop, porque, enfim, você vai colocar dados para rodar e vai ter que processar de alguma forma. Então, entenda um pouco do Hadoop. E eles nem falam muito da parte de estatística, porque muito provavelmente já tem um cara para isso. Então, as grandes vagas que têm aparecido de ciência de dados, eu acho que é mais a parte de programação de fato. Que a galera chama de engenharia de dados também, o engenheiro de dados. Tem a parte da inteligência artificial também, que ajuda um pouquinho na estatística. Sim. Você construir algoritmos para determinadas decisões. Ajuda um pouco. Aquelas 3 bolinhas que a Danusa mostrou, que ele falou que tem engenheiro, aqui tem praticamente agora o pessoal está separando as 3 funções, né? Que é engenheiro de dados, data science, que é o cientista de dados, e o analista de dados, que é essas 3 pessoas que formam praticamente a equipe. Só que o que ele falou de estatística, eu acho que o conhecimento mais de estatística que você tem que ter não é de você fazer de fato o que está lá, mas sim você entender o que a ferramenta faz. Porque aquele scikit-learn lá já tem muita coisa pronta. Só que aí, às vezes, você bota um input lá e ele costa uma coisa totalmente... Você não consegue entender se você não tiver conhecimento, né? Então eu acho que é nessa parte. Porque a maioria dos algoritmos de machine learning está tudo implementado. Aí basta saber usar o melhor modelo, a melhor técnica. Então, para isso, tem que ter um cara aqui, tipo o Luan, né? Que fez essa coisa aí de machine learning. Você na bola, né, Luan? Vou me cobrar agora. Dá-lhe creminho. Então é isso, pessoal. Esse é o conhecimento que eu tenho adquirido. Eu estou aprendendo Python aí aos poucos. Um pouco mais de Hadoop é mais chato, assim, para mim, né? Minha visão não sou tão desenvolvedora, mas é algo que eu estou aprendendo por fora. Mas quem quiser ajudar aí nos estudos ou indicar alguma coisa, eu vi isso daqui, vê aí, que eu vou correr atrás também. Certo? É mais uma conversa do que é esse mundo de universo. Espero que tenha esclarecido um pouco para vocês. E vamos pra frente, vamos ver como é que a gente traz isso para a nossa casa. Não, só uma dúvida. Comparação do Data Science Academy para o Udacity, qual a diferença dos dois? Um é mais caro que o outro. Só isso? Não. Eu gostei muito da didática dele, assim, se você não tem um inglês muito bom, o Data Science Academy é bom, porque é tudo traduzido a português, e o Udacity, as aulas são em inglês pegado. Então, é professor das universidades lá de fora. Eu tô fazendo do Udacity, eu tô achando bem interessante mesmo, assim, a didática deles Você tá fazendo qual? é de machine learning. É porque é muito pouco, né? Não foi bem pouco não, assim, porque depende como você paga. Eles quase dobram o preço se você pegar dividido. Se você tiver uma reserva e pagar à vista, quase... É porque, tipo, eu li do Udacity, você tá fazendo qual? Fundamentos de... Fundamento machine learning. Pronto. É que eu queria saber se aquilo é básico, se vale os R$1.000, se não vale, entendeu? Porque eu já pensei em pegar.
Por que eu peguei? Eu achei interessante que eu estava a fim de aprender e eu vou pegar no fundamento, porque eu sei que eu não sei nada, né? Mas de repente, você está sendo melhor pegar o parte de ano mesmo, né? Já pegar o intermediário avançado, né? Mas assim, eu paguei 500, porque eu paguei a vista. Aí se o cara não pagar a vista, o cara paga 900 conto, né? É isso, pessoal. Obrigada aí pela presença de todos.